emoções. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que é uma aula sobre o transtorno bipolar. Então, para a gente falar de transtorno bipolar, a gente tem que primeiro entender o que é o humor, tá? Então, eu sei que se a gente pensar, se eu perguntar para vocês, todo mundo vai saber dizer o que é o humor. Ah, eu estou de bom humor, hoje eu estou de mau humor. Mas para a gente conceitualizar esse assunto, então eu vou dizer para vocês que o humor são emoções ou sentimentos que influenciam o comportamento das pessoas e colorem sua percepção de mundo, tá certo? Então, uma pessoa com um humor bom, ela vai fazer coisas positivas, ela vai estar com vontade de trabalhar, de sair, de encontrar os amigos, ela vai sempre ver as coisas pelo lado positivo, então ela vai estar sempre otimista. Enquanto que a pessoa que estiver de mau humor, ela quer ficar quieta na dela, ela não quer encontrar ninguém, ela não quer dar uma aula, fazer uma apresentação, ela não quer participar de reuniões, e ela vai ver as coisas pelo lado negativo, ela vai ser pessimista. Então, são coisas subjetivas, mas que influenciam diretamente o nosso dia, a nossa percepção, o nosso comportamento. O humor, ele é bastante lábil, ele flutua e ele pode se alternar rapidamente, tá? Então, você está num bom dia, com um humor super legal, de repente acontece uma coisa ruim e tudo muda. Ou ao mesmo tempo você estava de mau humor, acordou indisposto, estava cansado, mas você recebe uma boa notícia, então de repente você já está feliz, então seu humor já melhora. Então, ele varia bastante ao longo do dia perante as situações, e isso é normal, tá certo? Então, o nosso humor, ele varia, ele é instável, e tudo bem, isso faz parte, e isso é o controle normal do humor. Mas quando a gente fala de transtorno de humor, é diferente, certo? Uma pessoa com um transtorno de humor, essa pessoa, o humor dela, ele vai tender a ser geralmente bom ou ruim, ele vai influenciar diretamente na qualidade de vida dessa pessoa, nas suas atividades. Então, essa pessoa, ela pode deixar de fazer atividades corriqueiras, ela pode deixar de sair de casa, então é diferente. O transtorno do humor é a partir do momento que esse humor alterado vai influenciar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. E o transtorno de humor, ele pode ser observado por um clínico, tá? Então, o paciente que chega num consultório, então o médico, o psiquiatra, ele pode observar e já dizer se a pessoa, você está com depressão, você está em mania, ou então pode ser simplesmente sentido pelo paciente. Então, o paciente pode relatar angústia, tristeza, sem transparecer isso, sem ficar claro para o clínico qual é o estado de humor ou qual é a patologia de humor que aquele paciente apresenta. E o transtorno de humor, então, ele também resulta em mudança no nível de atividade, capacidade cognitiva, fala e funções executivas. Então, a gente percebe que o transtorno de humor influencia toda a vida dessa pessoa, desse paciente, podendo resultar em comprometimento do funcionamento interpessoal, social e ocupacional. Então, a gente sempre fala que o momento de procurar ajuda, o momento de ser tratado, é a partir do momento que aquela situação compromete a vida da pessoa, compromete a qualidade de vida, compromete o seu trabalho, as suas obrigações, tá? Então, a partir desse momento, é necessário uma intervenção, uma procura de ajuda e um tratamento, certo? Então, o transtorno bipolar é um transtorno de humor. E o transtorno bipolar, ele é caracterizado por oscilações entre episódios depressivos, então a gente já sabe o que é depressão, quais são as características da depressão, e por outro lado,
essa pessoa oscila entre episódios de mania, tá? Então, a mania, ela é completamente o oposto da depressão. Existem também alguns pacientes com transtorno bipolar que apresentam apenas episódios de mania. Então, ele não altera entre mania e depressão, mas ele tem episódios de mania. Então, esses episódios são recorrentes. E esses pacientes, eles são chamados, e nesse caso, o transtorno é chamado de mania unipolar e pura. O transtorno bipolar, ele pode ser classificado ainda em tipo 1 e tipo 2, tá? Então, aqui, essa figura, ela representa muito bem o que é o transtorno bipolar. Então, é uma montanha-russa de sentimentos. Então, o paciente, ele sente raiva, desespero, euforia, calma, e esses sentimentos, eles vão se alterando entre predominantemente mania, predominantemente depressão, predominantemente euforia, predominantemente desespero. Então, é um misto, é uma nessa alteração de humor, e acontece de uma forma, pode ser muito rápida, pode ser devagar, pode durar mais ou pode durar menos, mas concordam comigo que é uma coisa bastante difícil de manejar e de lidar, certo? Porque depressão e mania são duas coisas completamente opostas. Você tem que manejar o paciente nas duas situações. Então, quando a gente fala de depressão, que é um dos braços do transtorno bipolar, a gente sabe que a depressão é uma situação de tristeza, de desamparo, com visão sempre negativa. E esse gráfico aqui mostra bem pra gente o que é a depressão. Então, nós temos aqui a eutimia. Então, a eutimia é o humor normal, certo? É o nosso humor padrão, é a eutimia. Então, na depressão, nós temos um achatamento, uma negativação dessa eutimia. Então, tudo é negativo, tudo é triste, existe desespero, existe dor, enfim, tudo é sempre pelo lado negativo. E na depressão, a gente também observa alteração de peso, de apetite, alteração de sono, alteração de atividade, falta de energia, sentimento de culpa, dificuldade de raciocínio, tomada de decisão e pensamentos recorrentes de morte e suicídio, tá? Então, esse quadrinho mostra pra gente que sentimento de tristeza, de falta de esperança por um período longo, alteração de apetite, pensamento sobre tentativas de suicídio, sentimento de cansaço, de fadiga, de falta de energia e problemas de memória e concentração. Então, no transtorno bipolar, a depressão se manifesta exatamente ou muito semelhantemente como ela se manifesta nas pessoas que têm transtorno depressivo maior, certo? Então, com as características básicas da depressão. E por outro lado, a mania, como eu falei para vocês, ela é completamente o oposto. Então, na mania, a pessoa apresenta humor persistentemente elevado, expansível ou irritável, tá? Então, essa irritação acontece principalmente por conta dos planos frustrados ou por alguém dizer que essa atitude não está certa ou que é uma ideia mirabolante ou que você não pode fazer aquilo. Há um envolvimento excessivo com comportamentos prazerosos, com drogas, com sexo, com jogos, com gastos exacerbados. Essas pessoas apresentam uma autoestima inflada, desinibição e extravagância, tá? Então, na cabeça dela, ela é um super-herói, que ela pode tudo, que ela pode qualquer coisa, o que ela quiser vai estar sobre os pés dela, inclusive pessoas. Na mania, há também características de impulsividade, convicção e propósito, tá? Então, a pessoa tem uma ideia mirabolante, ela tem certeza absoluta que ela vai alcançar aquilo. Essas pessoas apresentam atividade física e mental exacerbada, tá? Então, elas correm quilômetros, elas resolvem problemas de lógica rapidamente, então, é tudo muito
maravilhoso para ela. Como eu falei, tem consumo excessivo de álcool e outras drogas e pouca necessidade de sono. Então, essas pessoas precisam dormir 1 ou 2 horas por dia e está tudo bem, e no outro dia apresentam o mesmo vigor, a mesma atividade, a mesma animação para fazer o que quer que ela seja planejado. Então, essas pessoas, elas têm sentimento de felicidade a maior parte do tempo, ela tem habilidades super extravagantes ou fora do normal, elas falam rápido e com um pensamento muito acelerado, comportamentos de risco, como jogos, apostas, e elas também são extremamente facilmente distraídas, tá? Então, elas não conseguem focar numa coisa porque elas já estão pensando na próxima, na próxima, na próxima. É também comum observar alguns delírios complexos nessas pessoas, principalmente relacionados à religião, política, finanças, sexualidade e perseguição. Tá? Então, muitas vezes a pessoa se considera Deus, ou se considera rei, ou acha que pode gastar todo o dinheiro porque a sua conta é muito boa, ou que ela pode ter quantos parceiros sexuais ela quiser, e por fim ela entra num delírio de perseguição, certo? Todo mundo está me perseguindo porque as pessoas têm inveja de mim, porque eu posso fazer isso, e etc, etc, etc. Tá? Então, se a gente pensar, a mania, o quadro de mania, ele é uma coisa fantástica, certo? Só que ele é irreal, ele é completamente irreal. Então, existem pessoas que quando entram em mania, por exemplo, eles vão numa loja e compram 100 pares de sapatos, ou compram 10 pianos, ou compram uma viagem caríssima, e muitas vezes as pessoas não podem pagar por isso. Então, é aquela situação de mania que faz com que ela haja dessa forma. E nós temos o quadro também de hipomania. Então, nesse caso, não há o comprometimento do funcionamento social ou ocupacional e não há aspectos psicóticos. Mas na hipomania, a pessoa também tem um quadro de grandeza um pouco reduzido, ela é mais alerta, ela é mais disposta do que os demais, só que essa situação não vai comprometer ou não vai colocar a vida dela em risco, tanto quanto um quadro de mania. Tá? Então, voltando para aquele gráfico que a gente observou ali, então nós temos aqui a eutimia, certo? Que é o humor normal, o quadro de mania, que é extremamente exacerbado, e a hipomania, que é uns comportamentos levemente alterados, mas que a gente consegue observar que eles fogem da eutimia. E existem bons filmes que falam sobre o transtorno bipolar, tá? Esse aqui é o Mr. Jones. Então, esse daqui, ele trabalha em construção civil, é o Richard Gere. E ele, frequentemente, durante o trabalho, ele tem esse tipo de comportamento, de dizer que ele é um pássaro, que ele pode voar e se expor a situações bastante arriscadas, certo? E esse filme que chama Loucura de Amor, ele é recente e ele é muito bom. Então, aqui a gente vê, essa é a paciente que tem o transtorno bipolar. E elas se alternam também em alguns quadros de hipomania, como, por exemplo, invadir um casamento, roubar motos, enfim, até quadros de mania mais graves ou arriscadas em situações semelhantes a essa daqui. Tá? Então, os pacientes, eles se alternam entre esses quadros. Então, como eu falei para vocês, o transtorno bipolar ele pode ser caracterizado em 2 tipos. Então, no tipo 1, tem a alternação entre mania e depressão. Então, o paciente ora está em depressão, ora está em mania. E esses quadros, eles se alternam e se repetem. Então, pode ter vários quadros de depressão seguidos por vários de mania, ou de mania e depressão se alternando. E por alguns curtos períodos de tempo, esse paciente, então, ele entra em fase de eutimia, que é quando ele está no nível basal dele de funcionamento, certo? E no transtorno bipolar do tipo 2,
a alternação entre depressão e hipomania. Então, nesse quadro, o paciente não chega a ter episódio de mania, mas sim de hipomania. O transtorno bipolar do tipo 2, ele está mais associado a problemas conjugais, ele tem um início mais precoce, e nesses pacientes existe um risco maior de tentativa ou de execução de suicídio. Por quê? Porque o paciente ele apresenta um quadro de depressão mais grave do que um quadro de mania, certo? Então, quando ele sai da hipomania e entra em depressão, aqui há um risco maior de uma tentativa ou de cometer o suicídio. O transtorno bipolar, seja do tipo 1 ou do tipo 2, ele tem uma prevalência de aproximadamente 4%. Mas essa prevalência, ela possivelmente é subestimada, certo? Porque a gente sabe que o transtorno depressivo maior, ele tem uma prevalência altíssima, de 17%. Então, por que é subestimada? Porque muitas vezes o paciente entra num quadro de mania ou de hipomania após o tratamento da depressão, só que por muitas vezes ele é considerado como se ele tivesse sido curado, certo? Como se o tratamento de depressão tivesse resolvido. Mas, na verdade, não é que ele foi tratado e foi curado da depressão, mas sim, ele entrou num quadro de mania. Mas esse quadro pode ser leve, pode ser muitas vezes confundido com a normalidade. Então, possivelmente, esse número aqui, ele é maior do que 4%, tá? É um transtorno que atinge igualmente homens e mulheres, mas ele se manifesta de formas diferentes. Em homens, há um predomínio da fase de mania, enquanto que as mulheres predominantemente apresentam depressão ou um quadro mais misto e uma ciclagem rápida, ou seja, elas alternam entre depressão e mania mais rapidamente, enquanto que os homens permanecem mais tempo na fase de mania. Esse transtorno ele pode ter início tanto na infância, por volta de 5, 6 anos, aos 30 anos, mais ou menos, ou também na velhice, então após os 50 anos. Então ele pode se manifestar em qualquer período da vida. Então não existe uma fase específica para que a manifestação se inicie. E aqui a gente pode ver que o transtorno bipolar 1, ele tem uma prevalência de aproximadamente 2,4%, certo? E o transtorno bipolar do tipo 2, de 4,8% da população. E a gente sabe que esses números, então, eles podem estar subestimados. Então, possivelmente, ele é maior. Os pacientes com um transtorno bipolar, eles também apresentam algumas comorbidades importantes. Então, além do diagnóstico de transtorno bipolar, esses pacientes, eles podem apresentar uso abusivo de álcools e substâncias, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, transtorno do pânico e também o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC, tá? E se vocês pensarem, ele já é um transtorno difícil de tratar, certo? Porque você tem que manejar entre a depressão e a mania sem fazer com que o paciente fique muito tempo na fase de depressão ou que ele alterne facilmente para a mania. E se você somar a esse fato essas comorbidades, o tratamento é ainda mais difícil, certo? Então é bastante desafiador o manejo do paciente com transtorno bipolar. É um transtorno multifatorial, ou seja, existem fatores genéticos e ambientais envolvidos na fisiopatologia dessa doença. É um fator com uma herdabilidade que varia entre 50% e 70%, então ele tem um componente genético importante. Quando um dos pais é afetado, os filhos têm um risco de 10% a 25% de desenvolver o transtorno bipolar, sendo que quando os dois pais têm diagnóstico de transtorno bipolar, essa chance pode ser quadruplicada, tá? Então, quando pai e mãe apresentam transtorno bipolar,
a chance dos filhos terem é bastante alta. Gêmeos monozigóticos apresentam concordância entre 70% e 90%. Então, se um gêmeo tem transtorno bipolar, a chance do outro ter varia entre 70% e 90%. E também é uma doença que tem a participação de diversos genes. Então, não tem um gene que, quando alterado, resulta no transtorno bipolar. Então, é semelhante ao que a gente comentou sobre o autismo, tá? E alguns regiões específicas de algum cromossomo, então eles já são bem relacionados com a manifestação do transtorno bipolar, sendo o cromossomo 18, a região Q do cromossomo 21 e também a região Q do cromossomo 22, tá? Então, a gente já sabe que quando tem alterações, tem mutações nessas regiões específicas desses cromossomos, existe a chance ainda mais aumentada de o paciente desenvolver o transtorno bipolar. Mas que, de novo, não é uma confusão, não é uma via direta. Onde tem alteração, vai ter transtorno bipolar, tá certo? E os fatores ambientais, eles são bastante importantes, principalmente para o início da doença, tá bom? E esses fatores ambientais são principalmente relacionados com o estresse. Porque as situações de estresse precedem o primeiro episódio. Então, geralmente, esse paciente vai ter a primeira crise de mania ou a primeira crise de depressão depois de uma situação de estresse muito grande. Só que o que é importante a gente entender? Que essas situações de estresse, elas resultam em mudanças encefálicas duradouras. Então, aquela situação de estresse, ela vai causar uma alteração encefálica que ela vai durar a vida toda ou por um longo período de tempo, tá? Então, essas situações, elas alteram os níveis de neurotransmissores, alteram a comunicação neural e o número de neurônios e sinapses. Então, aqui a gente percebe que o estresse, ele altera várias regiões encefálicas e ele faz com que o indivíduo perca um pouco o controle sobre pensamentos, emoção e também ações. Então, essa situação de estresse, ela está diretamente relacionada com esse primeiro episódio, só que, pelo fato dela causar essas mudanças encefálicas duradouras, ela gera um risco aumentado de desenvolver episódios posteriores, mesmo que não exista uma situação estressora, tá? Então, o segundo episódio, o terceiro e, consequentemente, o cíclico dessa doença não tem a ver com alguma situação de estresse. Então, ele está relacionado, mais importantemente, com esse primeiro episódio, certo? Então, o que causa? Quais são as alterações que são responsáveis pelo transtorno bipolar? A gente não consegue ainda entender completamente a fisiopatologia desse transtorno, assim como da maioria dos transtornos mentais, tá? Existem muitas coisas a serem descobertas, a serem estudadas, mas a gente já pode dizer hoje que existem alterações em neurotransmissores, em circuitos neurais e em mecanismos reguladores no sistema nervoso central que têm relação direta com o transtorno bipolar. Então, a gente sabe que as alterações em monoaminas, principalmente noradrenalina e serotonina, estão relacionadas com o controle de humor, certo? Tanto é que, na depressão, por exemplo, os antidepressivos, eles são principalmente moduladores de noradrenalina e de serotonina. Mas a gente sabe também que a dopamina, ela está aumentada no episódio de mania, tá? Então, a gente sabe que a dopamina, ela tem uma relação direta com essas manifestações mais psicóticas, tá? Então, a dopamina, ela está aumentada na esquizofrenia, com o surto psicótico, sintomas positivos. E na mania ela também está aumentada. E isso é
a gente entende de uma forma mais fácil, por quê? Porque a gente sabe que na mania algumas características se assemelham à esquizofrenia, essa parte mais psicótica, esses delírios que acontecem na mania, estão mais relacionados com alterações dos níveis de dopamina. A gente sabe também que o eixo HPA, que é o eixo do estresse, que controla a liberação de cortisol, ele está hiperativo na fase de mania. E aqui a gente entende, de novo, a participação do estresse nesse transtorno. Porque a gente sabe que o estresse aumenta o nível de cortisol. E se o eixo HPA, que controla esses níveis de cortisol, está hiperativo, vai haver cada vez mais níveis de cortisol aumentado, cada vez mais toxicidade para o cérebro e cada vez mais perda de controle sobre esse eixo. E também, endocrinamente, há algumas alterações já sabidas no transtorno bipolar, como, por exemplo, níveis aumentados de somatostatina, que é um hormônio que inibe a liberação do GH. Tá? Então, nós temos alguns fatores mais neurológicos, neurobiológicos, mas também tem participação do sistema endócrino. Então, uma regulação neuroendócrina está acontecendo, está desregulada nesse transtorno. Então, aqui a gente consegue ver o que eu falei para vocês sobre a questão da dopamina, tá? Que ela está aumentada no episódio de mania, como eu falei para vocês, tem relação direta com a questão da psicose, do delírio, e existem hipóteses de que essa dopamina está alterada em inúmeros processos. Então, existe síntese aumentada de dopamina, o transportador de dopamina ele está trabalhando de forma alterada, a densidade dos receptores do tipo D1, D2 e D3 e a liberação de dopamina, tá? Então, os estudos mostram que eles estão tentando ainda entender qual é o controle mais fino, qual é o controle mais específico que existe nessa dopamina, mas que, sim, ela parece estar alterada em diversos processos, resultando nesse aumento de dopamina, que resulta, então, nesse episódio de mania, certo? E a gente vê também que cada alterações em diversas regiões encefálicas diferentes estão relacionadas com alguns dos aspectos, algumas das características ou dos sintomas do transtorno bipolar. Tá? Então, aqui, alterações nas conexões do tálamo têm relação com sono e vigília. Na região do estriado, tem relação com alterações motoras ou ativação, e aqui, particularmente, a gente tem controle da dopamina sobre esses comportamentos. Alterações na conexão no núcleo accumbens tem relação com o pensamento acelerado, grandiosidade, tá? Então, aqui, tanto o estriado quanto o accumbens tem participação importante da dopamina. Na região do córtex pré-frontal, tem a ver com pensamentos, com grandiosidade, com distratibilidade e com a fala mais rápida, mais repetitiva. Nós temos redução também na alterações em vias que controlam sono e vigília, como a gente já observou. Humor também na região do córtex pré-frontal. Comportamento de risco, de grandiosidade e de pensamentos acelerados. Alterações na região da amígdala têm a ver com as alterações de humor, que a gente conhece. E na região do hipotálamo também controle de sono e vigília. Então, a gente percebe que são muitas vias, que são muitas neurotransmissões, que são muitas sinapses alteradas, e é por isso que a gente vê tantas características, tantos comportamentos alterados no transtorno bipolar, tá? Então, ainda existe muito a ser descoberto, a ser estudado, mas a gente já sabe bastante de alterações de diferentes vias, de diferentes transmissores, de controle mais endócrino, tá? Controle de cortisol. Então, a gente sabe que muita coisa está alterada nesse transtorno. E também os trabalhos mostram que há alterações morfológicas em pacientes com transtorno bipolar. Então, esses pacientes apresentam aumento de ventrículo, atrofia cortical, alargamento de sulcos. Então, essas alterações mostram para a gente que houve
perda de massa encefálica, tá? Principalmente na substância cinzenta, mostrando mais uma vez que episódios recorrentes, episódios estressantes, que o estresse, níveis de cortisol são tóxicos. Então, tem morte cerebral, tem morte neuronal, e essas mortes neuronais prejudicam o controle dos comportamentos, o feedback negativo, o controle dos níveis de cortisol, tá? Então, e quanto mais essas alterações acontecem, quanto mais elas se repetem, quanto mais episódios o paciente apresenta, mais grave a condição e maiores os níveis de cortisol, porque cortisol aumentado vai provocar morte neuronal. Neurônios que morrem, eles têm maior dificuldade de controlar todo aquele eixo. Então, os sintomas vão se agravando, a condição vai agravando, o tratamento vai sendo mais difícil. Então, os objetivos do tratamento, ele tem que ser sempre impedir novas crises, porque cada crise é maior toxicidade, é maior perda neuronal, é maior difícil de controlar a situação, tá bom? Então, a gente sabe aqui, ó, que as alterações, elas são principalmente presentes em regiões frontais, que estão envolvidas no controle, no autocontrole, tá? Então, essas são essas regiões em laranja. Enquanto que regiões envolvidas com percepção sensorial e de visão, elas não são alteradas nos pacientes com transtorno bipolar, que são as áreas que estão em cinza, tá certo? Então, como vocês já devem ter percebido ao longo do que eu fui dizendo e a gente já comentou, é que o tratamento é difícil, certo? E esse tratamento, o plano de tratamento, ele não pode apenas tratar o sintoma daquele momento, porque aquele momento varia muito e muito rápido. Então, naquele momento, o paciente está com depressão, está com sintomas de depressão. No momento seguinte, ele está com sintomas de mania. Então, tem que pensar no tratamento do sintoma naquele momento, mas também com o futuro, como estabilizar esse paciente ao longo do tempo. Então, o tratamento, ele tem uma fase aguda, que é tratar o sintoma do paciente naquele momento, e a manutenção, tá? Então, esse gráfico mostra bastante isso pra gente, que o objetivo é que o paciente apresente, consiga voltar a uma funcionalidade, certo? Então, a gente tem o tratamento agudo, seja da mania, seja da depressão, e depois esse tratamento ao longo prazo, que ele tem que evitar que o paciente recaia ou que ele recorra, que ele volte a apresentar a doença, tá? Então, esse tratamento ao longo prazo, ele é desafiador, mas extremamente necessário, tá bom? Então, tem a fase aguda, como eu já falei, e a manutenção. E o tratamento, ele é basicamente multiprofissional. Então, existe a parte da psicoterapia, a parte do tratamento farmacológico e também o suporte familiar, porque é importante a família ter conhecimento e ajudar esse indivíduo a lidar com essa situação, que não é fácil para ele, certo? E de extrema importância para o paciente com transtorno bipolar é a redução do número e da gravidade de situações estressoras ao longo da vida. Então, é preciso uma reeducação desse paciente. Ele precisa adquirir novos hábitos que o exponham menos a riscos, a estresse, a situações adversas. Porque essas situações podem, então, precipitar uma nova crise, uma recaída. Então, o tratamento com farmacoterapia, ele é basicamente feito através de estabilizador de humor, somado a antidepressivos, antipsicóticos ou benzodiazepínicos ou anticonvulsivantes. Então, essa terapia, ela é muito misturada, ela não é feita com um único medicamento, tá? Então, é uma associação de medicamentos que são utilizadas no tratamento desses pacientes. E é claro que
o tratamento vai depender de qual estágio da doença, ou qual fase o paciente esteja vivendo. Então, quando o paciente está em mania aguda, é bastante difícil de tratar esse paciente, e esse tratamento da mania aguda é feito com lítio, com valproato, com carbamazepina, clonazepam ou antipsicóticos. Então, uma característica comum de todos esses medicamentos é que eles buscam diminuir a ativação desses pacientes, tá? Então, é como se você precisasse reduzir o funcionamento do cérebro desse paciente em mania, tá? Então, o lítio é o estabilizador de humor mais conhecido de todos e mais utilizado, e é de extrema importância para a manutenção do paciente com transtorno bipolar. E o lítio, ele age, então, em diversas cascatas de sinalização, tá? Então, ele bloqueia essas cascatas, então é como se ele impedisse a transmissão de informação nos neurônios. Então, ao longo prazo, ele promove neuroproteção, plasticidade, tá? E o lítio, apesar de ser extremamente importante para o tratamento desses pacientes, ele tem que ser utilizado com cuidado imenso, porque a diferença entre o lítio tratamento para o lítio toxicidade é muito, muito, muito tênue. Essa linha é super tênue. Então, a dose ela tem que ser ajustada, ela tem que ser feita a litemia do paciente, ele tem que ser acompanhado todo o tempo, porque senão ele pode sofrer uma intoxicação por lítio, certo? E ela pode ser grave. Então, apesar da importância desse medicamento, ele tem que ser acompanhado de muito perto e tem que ser feito uma prescrição muito conhecida e muito acompanhada pelo profissional, tá? Mas ele é o medicamento mais utilizado e mais eficaz para tratar a mania, porque ele é um estabilizador do humor. A depressão bipolar aguda, ela também tem que ser manejada de uma forma bastante cuidadosa, certo? Porque se o paciente está numa crise de depressão e o médico dele não sabe, ou ele ainda não foi diagnosticado com transtorno bipolar, a partir do momento que você trata esse paciente como antidepressivo exclusivamente, você pode precipitar a mania, tá? Então, às vezes, esse paciente ele demoraria para desenvolver mania ou teria uma mania, um quadro de mania mais atenuado. Quando faz uso do antidepressivo, esse paciente já muda para o quadro de mania e essa mania é muito exacerbada, tá? Então, esse tratamento ele tem que ser muito cuidadoso. Então, nesse caso, utiliza-se antidepressivos combinado com estabilizadores de humor, porque daí você tem um risco menor desse paciente, então, alternar a depressão para a mania. E outro tratamento que é utilizado é da olanzapina, que é um antipsicótico, em combinação com a fluoxetina. Mas existem, então, os pacientes com transtorno bipolar que eles não respondem a antidepressivos ou essas combinações de medicamento. Então, nesse caso, a eletroconvulsoterapia ela é sugerida, principalmente naqueles pacientes com alto risco de suicídio. Então, ok, a gente viu como tratar a fase de depressão, a fase de mania, e depois, então, tem o tratamento de manutenção, que é importante para prevenir recidivas, e é o que eu falei para vocês, um maior desafio. Por quê? Esse tratamento, ele vai ser a longo prazo. Esse tratamento, ele vai durar anos. E ele tem que ser um tratamento com poucos efeitos colaterais, com baixa chance de toxicidade, um tratamento que o paciente consiga aderir e continuar, porque senão ele com certeza vai recair. Então, os sintomas voltarão a aparecer. E aquilo que a gente comentou, cada vez que ele tem uma crise, mais toxicidade, mais morte neuronal, efeitos mais graves e mais difíceis de serem tratados. Então, a manutenção, geralmente, ela é feita através do lítio, que eu já falei para vocês, que ele é um estabilizador do humor. Juntamente,
esse tratamento ele pode ser único ou combinado, então mais provavelmente a maior parte das vezes eles são um tratamento combinado com antiepilépticos, que é o caso da carbamazepina e o ácido valproico, tá? Então, esses medicamentos, eles têm um efeito importante sobre o GABA, tá bom? E também sobre a transmissão de cálcio, de íons. Então, ele impede a passagem de íons, e a gente sabe que os íons são importantes para a transmissão sináptica. Então, esses medicamentos, eles também promovem uma inibição da atividade neuronal, e é por isso, então, que eles têm essa característica de ser mais inibidor, então ele consegue manter o paciente mais ou menos nessa manutenção, sabe? Manter nesse equilíbrio que é necessário. Em alguns casos, é necessário fazer uma suplementação tireoidiana com T3 ou T4. Por quê? Porque esses pacientes, esse tratamento a longo prazo, ele desregula a função tireoidiana. Então, é preciso que regule essa função para que esses medicamentos possam agir da melhor forma possível, certo? Bom, então, resumidamente, o transtorno bipolar, ele é caracterizado por mudanças inesperadas no humor e na energia. O início, geralmente, é por volta dos 25 anos, mas ele pode acontecer na infância, pode acontecer com pessoas mais idosas. Afeta igualmente homens e mulheres, tá? Tem uma prevalência de aproximadamente 2,8%, podendo variar, sabendo que pode ser subestimados, mas desses pacientes, um número grande de casos, eles são considerados graves. E o tratamento, então, como eu falei para vocês, ele é feito conjuntamente por medicações, terapia, e também por estilo de vida mais saudável, acompanhamento familiar, então, evitar situações de estresse que possam precipitar novas crises. E nos últimos anos, muitos trabalhos têm mostrado que a inflamação tem uma participação importante no transtorno bipolar, tá? Então, existem diversos fatores relacionados com a resposta imunológica que estão envolvidas com o processo de neuroinflamação e que podem precipitar ou que estão diretamente relacionadas com o transtorno bipolar. Tá, então, nós temos uma comunicação direta da questão da microbiota, do eixo de estresse com ativação de glia e fatores de inflamação, e também participação de fatores genéticos e epigenéticos que contribuem para esse processo inflamatório, que então tem relação direta com a manifestação do transtorno bipolar. Então, alguns estudos já têm observado se a utilização de alguns fármacos anti-inflamatórios seriam eficazes no tratamento desses pacientes. Ainda são resultados bastante novos, e tem bastante estudo sobre isso, mas parece bastante promissor algumas estratégias relacionadas com a inflamação no manejo desses pacientes, já que a gente sabe que o tratamento é difícil, que o acompanhamento clínico desses pacientes é complicado, mas que é necessário o tratamento, é necessário que seja feito o tratamento sintomático no momento específico e também a manutenção desses pacientes para evitar recaídas, evitar novos quadros que podem ser tóxicos